do Castelo recebeu o Open de Portugal de karting, a prova inaugural da temporada que contou com mais de 80 pilotos inscritos nas várias categorias. Com a organização do Clube Automóvel do Minho, foi assim dado o pontapé de partida da nova época da modalidade. Um fim de semana recheado de competitividade dentro de pista, boa disposição e muitas corridas. Caio Bolzano é um jovem piloto brasileiro. Começou a andar de kart por influência do pai, no Brasil. A viver agora em Portugal, decidiu aventurar-se nas pistas portuguesas. Inserido na equipa Tony Kart Portugal, Bolzano está ainda numa fase de adaptação e aprendizagem. Que é um campeonato muito mais difícil, os pilotos aqui são muito bons, né? É adaptar o jeito que todo mundo está andando, né? Que eles estão andando mais rápido que eu, chegar mais perto deles e tentar ter uns resultados bons esse ano para talvez ano que vem ter uns resultados melhores, quem sabe ser campeão, né? E antes de passarmos para a competição, o Clube Automóvel do Minho, em concordância com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, decidiu homenagear as vítimas da guerra na Ucrânia. Pilotos, equipas, familiares e organização juntaram-se na pista para fazer um minuto de silêncio. Começamos então com a primeira pré-final do dia da categoria Júnior. Diogo Castro arrancou da pole position, mas logo no arranque Santiago Alves era já o líder do pelotão. Na terceira volta da corrida, Diogo Castro caiu para terceiro depois de uma ultrapassagem de Rodrigo Vilaça. No entanto, foi sol de pouca dura, já que na quinta volta Castro recuperou o lugar e, 2 voltas depois, era novamente o primeiro. Lugar onde ficou até cruzar a linha da meta. Santiago Alves acabou por ser ultrapassado por Rodrigo Vilaça na passagem da 10ª volta e assegurou a segunda posição. Já o terceiro lugar da pré-final foi de Martim Menezes, que, a 3 voltas de fim, passou para a frente de Santiago Alves. Na corrida final, novamente Diogo Castro a arrancar da pole position e desta vez a não dar tréguas aos adversários e a agarrar a primeira posição. Atrás seguia Martim Menezes. O piloto madeirense saltou para o segundo posto no arranque e não saiu mais. A rodar em terceiro estava Santiago Alves, que por lá andou até à 12ª volta da corrida, altura em que Pedro Barbosa pôs o pé no acelerador e saltou um lugar. Acabou por ser apenas uma volta, já que logo na seguinte Alves recuperou o terceiro posto. Mas se já se pensava que poderia estar tudo definido no que toca aos lugares do pódio, o final da corrida trouxe surpresas. Rodrigo Vilaça chegou a rodar em 7º, depois em 6º. Foi subindo posições, ultrapassagens após ultrapassagens e cruzou a linha da meta na 3ª posição, deixando assim para trás Santiago Alves e Pedro Barbosa. Diogo Castro foi desqualificado da competição por alegada infração técnica e Martim Menezes também acabou desqualificado por alegadamente ter ignorado as bandeiras mostradas durante a corrida. Sorte de Rodrigo Vilaça, que agarrou o primeiro lugar. Tivemos alguns percalços durante o fim de semana, pois tivemos algumas dificuldades em encontrar o melhor setup, mas no final tenho pena dos meus concorrentes que foram penalizados, mas sinto-me feliz porque também alcancei a vitória. O pódio da categoria Júnior ficou composto com Santiago Alves e Pedro Barbosa no 2º e 3º lugar. Francisco Macedo e Henrique de Oliveira fecharam o top 5. Passamos para a corrida da pré-final da categoria X30 Mini, com o Martim Marques a partir da pole position.
No entanto, o arranque não correu bem ao piloto, que acabou por perder a primeira posição para António Macedo. Mas na segunda volta, o piloto do kart 204 recuperou a liderança e foi o primeiro a cruzar a linha da meta. Já a segunda posição foi muito renhida. Depois de Martim Marques passar para a frente, o segundo posto foi ocupado por António Macedo, mas na quarta volta era já Romeu Melo o dono do segundo lugar da tabela. Macedo ainda rodou novamente em segundo, mas foi João Barros quem ficou com o lugar e cruzou a linha da meta em segundo. À frente de Xavier Lázaro, que alcançou o terceiro lugar a 2 voltas de ver a bandeira xadrez. António Macedo foi o quarto mais rápido e Gabriela Teixeira foi a quinta. No entanto, uma penalização de 10 segundos no cronómetro de António Macedo fez com que caísse para a 6ª posição. Assim, Gabriela Teixeira ascendeu ao 4º lugar e Mário Silva Lora foi o 5º. Na corrida final, Martim Marques não deu hipóteses aos adversários e liderou do início ao fim, subindo ao lugar mais alto do pódio da categoria. Foi um bocadinho também difícil, mas consegui aguentar-me bem em primeiro e nesta última aguentei-me, fiz em primeiro. Quanto aos lugares atrás, houve várias alterações durante as 15 voltas. Xavier Lázaro começou por rodar na 2ª posição, assim como João Barros no 3º lugar. No entanto, na entrada para a 6ª volta, um toque entre os 2 pilotos fez com que caíssem vários lugares no pelotão. Oportunidade para António Macedo e Gabriela Teixeira, que subiram na tabela classificativa. Na 9ª volta era já a jovem piloto quem rodava na 2ª posição depois de ultrapassar Macedo. Mas a 3 voltas do fim, Afonso Lopes acelerou e conseguiu passar para a frente de António Macedo, lugar que não largou até ver a bandeira de xadrez. Também os restantes lugares tiveram lutas animadas, com constantes trocas de posições no 4º e 5º lugar. Romeu Melo, que tinha partido do último lugar da grelha depois de sofrer uma penalização na pré-final, terminou na 4ª posição. Uma corrida animada que contou com várias ultrapassagens entre os pilotos. O 5º posto foi de António Macedo. O karting é a modalidade no desporto automóvel que conta com pilotos mais jovens. Encaram o desporto com seriedade, mas também como uma diversão. Preparam-se física e psicologicamente para os fins de semana, mas o nervosismo de entrar em pista está sempre presente. Sinto-me mais nervoso, mas consigo controlar bem. Psicologicamente eu penso que vou conseguir e que vou tentar ser melhor, e fisicamente eu faço aquecimentos e várias coisas. Já quem se estreia na competição pela primeira vez? Quando faço maus tempos fico meio desanimado, mas depois vejo a telemetria, vejo o que é que eu posso melhorar e o que é que eu não posso melhorar, e depois começo-me a sentir melhor e depois vou para a pista e dou-me melhor. Nuno Correia e Ricardo Santos são pais de 2 pilotos da categoria Cadetes 4T. Aos fins de semana não arredam pé, mas vivem com as emoções à flor da pele, sobretudo a ansiedade. É muito mal, não aconselho a ninguém, porque nós sofremos mais que eles, ficamos ansiosos mais que eles, queremos mais que eles gostam. O meu filho, eu pergunto todos os dias, se não quiseres ir não vamos, ele quer vir, mas nós é que estamos com a coisa deles serem sempre melhores, queremos que eles sejam sempre melhores e sentimos, além de sempre coração nas mãos, quando alguma coisa pode não correr bem. Sentes aquele nervosismo da competição, uma sensação de quase como se fôssemos nós a estar lá. Ele sente-se tranquilo, ou seja,
encara isto com naturalidade, com normalidade. Não vê isto ainda com aquela competição efervescente, aquela vontade de ser mais. Altura de seguirmos para a pré-final dos cadetes 4T, com Guilherme Morgado a liderar da primeira à última volta da corrida. Leonor Rocha também segurou a segunda posição até cruzar a linha da meta. Já o terceiro lugar foi mais concorrido. Começou por ser ocupado por Francisco Correia, que se viu obrigado a abandonar a corrida. Oportunidade perfeita para Duarte Rodrigues, mas na quinta volta, uma ultrapassagem de Francisco Iglesias atirou o adversário para quarto. Na última volta, pé no acelerador e Rodrigues regressava ao top 3. Francisco Iglesias passou a meta em quarto e João Francisco foi o quinto mais rápido. No entanto, Leonor Rocha e Duarte Rodrigues acabaram por ser penalizados no cronómetro. Sorte dos adversários que subiram um lugar cada um. Pole position de Guilherme Morgado, que vinha bem lançado para a corrida final. Sem grande oposição, o piloto foi o grande vencedor da categoria. Tive todo o fim de semana a liderar, depois ontem foi difícil, agora nos treinos estávamos a tentar dar o máximo de velocidade e nas corridas conseguimos ganhar. Já as restantes posições da tabela foram mais movimentadas com subidas e descidas. João Francisco rodou na segunda posição grande parte da corrida, mas na penúltima volta Francisco Correia passou para a frente e assumiu a segunda posição. O jovem piloto fez uma corrida em crescendo, uma vez que partiu da última posição da grelha de partida. Ainda assim, na primeira volta era já o terceiro do pelotão. João Francisco acabaria então por cair para terceiro e Vicente Capela foi o quarto, a ver a bandeira xadrez. Duarte Rodrigues terminou a corrida em quinto, mas acabou por ser penalizado com mais 5 segundos no tempo final. Martim Gomes subiu então para quinto. E vamos então até à categoria dos mais pequenos, a iniciação. Artur Loureiro foi o pole sitter da categoria. No arranque caiu para a segunda posição, mas nada que o fizesse perder o ritmo, uma vez que no final da primeira volta regressava à liderança e foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez. Diogo Batista andou sempre muito perto do primeiro posto e foi o segundo a cruzar a linha da meta, à frente de Tomás Dias, que agarrou a terceira posição na última volta da corrida, depois de passar Martim Rodrigues. Vias acabou por ser penalizado. Assim sendo, Tiago Caetano, que rodava em quarto, subiu ao terceiro posto da tabela, à frente de Luís Fernandes e José Diogo Martins. Passamos para a final, novamente com Artur Loureiro na linha da frente. O jovem piloto perdeu a primeira posição logo no arranque e quem liderou a primeira volta foi Diogo Batista. Mas, mais uma vez, pé no acelerador e a partir da segunda volta da corrida, Loureiro, que se estreou na competição, não largou mais o primeiro posto. Eu estava a andar muito bem. E conseguiste ganhar? Sim. Estás muito contente por teres ganho?
Sim, estou. Batista ainda rodou em segundo, mas tinha um persistente adversário logo atrás. E assim foi, na quarta volta, Martim Rodrigues passou para a frente de Diogo Batista. O piloto do kart 17 partiu da 7ª posição, mas conseguiu levar a melhor sobre os adversários. Subiu então ao lugar intermédio do pódio com menos de 1 segundo de diferença para o primeiro. Assim como Diogo Batista, que foi o terceiro mais rápido. José Diogo Martins terminou na 4ª posição da tabela classificativa, depois de ainda ter rodado por momentos em terceiro. O top 5 ficou completo com Tiago Caetano. Antes de realizar a prova, há muito que preparar e pensar. Esta prova é uma prova que engloba várias estruturas do clube. É uma prova que tem que ser começar a ser preparada com bastante tempo de antecedência. Começar pelo regulamento, não é? Que um mês antes da prova tem que estar pronto, com todos os cargos ocupados pelas diferentes pessoas, diferentes responsáveis, e depois temos reuniões semanais no clube com todas as diferentes estruturas da prova. Os comissários de parque, responsáveis por toda a zona de parque, com os comissários técnicos, a própria direção de prova e o próprio secretariado. Para um fim de semana como este, o Clube Automóvel do Minho mobilizou cerca de 60 pessoas. Um trabalho de equipa onde o papel do diretor de corrida é também muito importante. É ele que no circuito tem de estar atento a todas as corridas e que está em permanente contacto com os comissários de pista. Estamos aqui nesta zona mais elevada para poder ver todo um circuito e temos a ajudar-nos os fiscais de pista para nos dar o feedback sobre qualquer situação que ocorra dentro de pista. Estamos constantemente também ligados ao nosso Race Control para eles verificarem as imagens. Temos uma série de câmaras espalhadas pela pista e daí para o CCD, que é quem analisa todas as questões e acaba por sancionar ou não os pilotos. Isto é uma máquina, tem que estar bem oleada, todos têm que se entender muito bem, todos têm que saber exatamente o que têm que fazer em caso de acidentes, nas provas, nada pode falhar e felizmente as coisas têm corrido muito bem. E chegamos à categoria que contou com o maior número de pilotos na grelha de partida. Ao todo foram 31 pilotos a preencher a categoria X30. João Miguel Oliveira entrou forte na corrida da pré-final e não deixou que nenhum adversário passasse para a frente. Liderou até ver a bandeira de xadrez. Tal como Frederico Peters, que manteve o segundo posto até passar a linha da meta. Juno Kim rodou em terceiro, mas na 7ª volta foi a vez de Diogo Pinto assumir a posição. Já na 10ª, João Diniz carregou a fundo no acelerador e foi o terceiro a terminar a prova. Assim, o top 5 ficou completo com Diogo Pinto e João Diniz. João Miguel Oliveira partiu da pole position, mas Diogo Pinto liderou na primeira volta da corrida final. Sol de pouca dura, já que na volta seguinte, Oliveira regressou aos comandos do pelotão. Diogo Pinto caiu então para segundo e por lá andou até à 8ª volta, altura em que Frederico Peters conseguiu passar para a frente depois de várias tentativas. Uma corrida muito competitiva e com vários grupos a correr muito perto uns dos outros. Diogo Pinto rodou em terceiro até à derradeira volta, mas Diogo Marujo saltava 2 posições para a frente e roubava o último lugar do pódio a Pinto. Estavam assim definidos os 3 primeiros da categoria, com João Miguel Oliveira a conquistar o Open de Portugal de karting. Nós começámos o fim de semana sempre na frente, sempre com os tempos mais rápidos, e foi só seguir e
e apostar forte na final. O quarto posto ficou entregue ao regressado Diogo Pinto e Henrique Cruz fechou o top 5. Na categoria X30 existe também a subcategoria Master, onde o vencedor foi Pedro Paiva. Na final, quando vou para dar tudo, vamos 4, 5 cartas juntos e quando eu estou junto a ele, alguém passa, ele teve o azar, captou à minha frente. Com o arranque da temporada, os pilotos fazem as últimas afinações para a nova época. Este ano espero evoluir cada vez mais, conseguindo alcançar cada vez melhores resultados. É lutar pelo pódio no Campeonato Nacional, ao ganhar, e ganhar a Taça de Portugal. Ver se podemos continuar uma campanha internacional tal e qual como o ano passado, se possível também, provavelmente participar também na Taça de Portugal. O objetivo é manter o título que conquistei o ano passado, estamos a trabalhar por isso, vamos experimentar o material novo deste ano. E chegamos à categoria X30 Super Shifter. Rodrigo Ferreira liderou a corrida da pré-final com uma vantagem de cerca de 1 segundo para Rodrigo Lessa, que terminou em segundo. André Serafim cortou a linha da meta em terceiro, à frente de Hugo Marreiros e João Barros. Última corrida do fim de semana, Rodrigo Ferreira arrancou da primeira linha da grelha de partida e assumiu a liderança do pelotão. Atrás seguia André Serafim e Rodrigo Lessa. Sempre muito perto uns dos outros, Lessa passou para a frente de Serafim na quarta volta e na sexta ultrapassou Ferreira, passando para a primeira posição. Lugar que conseguiu segurar até cruzar a linha da meta. Venceu também a subcategoria Sénior. Nos treinos cronometrados também fizemos a pole, os arranques não correram tão bem, mas depois nas corridas conseguimos recuperar e pronto, acabamos por ganhar. Com uma diferença de 238 milésimos ficou Rodrigo Ferreira, também segundo do Sénior. André Serafim completou o pódio da geral da X30 Super Shifter, mas foi o mais rápido entre os Master. Tento lutar sempre pela geral, ontem consegui, hoje também lutei. A nível de tempos as coisas correram bastante bem, só que pronto, estamos ali 3 pilotos bastante fortes, bastante competitivos. Hugo Marreiros e João Barros fecharam o top 5 da geral e subiram ao pódio da subcategoria Master no segundo e terceiro lugar. Os dois pilotos andaram sempre muito perto. Barros rodou grande parte da corrida na frente de Marreiros, mas na 11ª volta, Hugo Marreiros conseguiu ultrapassar o adversário. Já na subcategoria Gentleman, vitória de Nuno Portela, à frente de António Bravo Lima. Foi duro, não é? Que isto é uma pista dura. Entretanto, comecei a controlar a distância e pronto, e depois foi mais só controlar até ao final. Está dado o pontapé de partida da nova temporada e o balanço não podia ser mais positivo. Toda a gente viu a animação que aqui foi, as corridas com muita disputa, muitos pilotos, e isto é um início da época auspicioso. Foi uma prova excelente, mais uma belíssima organização de todo o pessoal do Clube Automóvel do Minho, desde os comissários de pista, parque, técnicos, tudo teve impecável, as provas decorreram lindamente e estamos extremamente felizes. O Campeonato de Portugal de Karting Toyota arranca a 18, 19 e 20 de março, com o cartódromo de Viana do Castelo a ser novamente o palco da competição. Até lá!
Kia. Movement that inspires.